Como escolher um fundo imobiliário? De onde esse fundo imobiliário vem? E como eu sei que esse é o fundo imobiliário certo para mim? Bom, se você já fez alguma dessas perguntas, você está exatamente onde deveria. Eu também comecei assim, vídeo no YouTube, tocando lá no 2x, a cabeça, meu irmão, fritando. E é super normal ficar confuso no começo. Bom, mas hoje eu vou te mostrar como escolher um fundo imobiliário do jeito certo, sem achismo, sem seguir modinha e com o controle financeiro que você vai ter na palma da sua mão. Bom, primeiramente, investir não é só comprar um fundo que está na moda. É entender o que você está comprando e por que que você está comprando. E acima de tudo, saber se esse investimento ele está de acordo com os seus objetivos financeiros. Bom, nesse vídeo você vai entender três coisas: saber de onde vêm os fundos imobiliários, entender como analisar e como escolher melhor o fundo para você. E terceiro, aprender a controlar as suas finanças de forma sem dor de cabeça. E para isso, nós vamos abrir um site chamado Fundamentos. Bom, você vai pesquisar aqui, ó, Fundamentos. Fundamentos, ele é um site que você encontra aqui vários ativos da Bolsa de Valores, seja fundos imobiliários ou ações. Você vai vir bem aqui nessa aba. A gente vai fazer um vídeo rápido e prático, de forma que você, aí da sua casa, do jeito que você tiver, você vai conseguir escolher o seu fundo imobiliário. Vamos lá, a gente vai vir aqui, ó, você vai abrir nessa página, você vai vir aqui, ó, em FII. Pronto. Escolheu o FII, você vai vir em segmento de atuação. A gente vai colocar aqui um fundo que a gente está querendo, um segmento que a gente está querendo na nossa carteira há muito tempo, que é o de títulos e valores imobiliários, ou seja, são os fundos de papéis. E você vai vir buscar. Tendo aqui, ó, quando você faz esse filtro, você vai ter aqui, ó, vários tipos, vários fundos imobiliários somente de um segmento, que é do tipo de títulos e valores imobiliários, ou seja, os fundos ali de papéis. Bom, feito isso, você vai fazer um Ctrl+C e Ctrl+V de todos esses fundos imobiliários aqui. E agora a gente vai abrir planilhas. Bom, aberta aqui a nossa planilha, a gente vai dar um Ctrl+V, vai colocar aqui todos aqueles fundos que a gente tinha selecionado. Vamos agora então criar um filtro. Vamos aqui, ó, criar um filtro, beleza. Agora que a gente tem um filtro, agora vocês vão botar em prática tudo aquilo que a gente já fez nos outros vídeos e que a gente já ensinou nas outras aulas. Dividend yield, PVP, liquidez, valor de mercado, tudo isso a gente vai fazer, vai filtrar agora. Então, para isso, a gente vai usar aqui o Dividend Yield, vamos filtrar por condição, vamos colocar entre, está entre. Bom, Dividend Yield a gente já sabe que não é um dividendo tão baixo, mas também não tão alto. Então, a gente vai ficar com a média ali de 7% de dividend yield, 7% de dividend yield entre 13%, 13, 14%. Vamos colocar 14% de dividend yield. É um dividend yield até razoável. Pronto, aplicando esse filtro, a gente vai ver que já sumiram muitos daqueles lá. Se a gente voltar aqui, ó, aqueles fundos, a gente vai ver que a gente tinha vários aqui e agora a gente só tem alguns. A gente só tem alguns. Vamos para o próximo filtro. A gente vai fazer sobre o PVP. Vamos lá, filtrar a condição. O PVP, a gente quer um PVP que esteja abaixo de 1 ali, que é quando o fundo está descontado, mas também não quer ele acima de 1, porque a gente vai estar pagando caro. Então a gente quer um PVP que esteja ali entre 0,5 e 1, vou colocar aqui 1,4. Feito aqui o nosso filtro do PVP, agora o que a gente quer? Uma liquidez, porque se você não sabe, liquidez é o que faz a gente vender o nosso ativo ou comprar de forma rápida. A liquidez ali ela é acima de 1 milhão. Então a gente vai fazer um filtro aqui. Vamos escolher uma liquidez acima de 1 milhão de negociação, volume de negociação no dia, maior ou igual a 1 milhão. Pronto, aqui a gente já viu que nossos fundos foram reduzidos a pouquíssimos, quase nada. E agora a gente vai para o valor de mercado. Vamos somente dar uma olhada aqui no valor de mercado, que está em milhões. Aqui eu quero um fundo imobiliário com um valor de mercado acima de 1 bilhão. É um fundo que eu me sinto confortável de ter na minha carteira. Então a gente vai fazer um filtro por condição também e a gente vai escolher que esteja maior ou igual a 1 bilhão. Pronto, 9 zeros, 1 bilhão. Então aqui a gente ficou com pouquíssimos fundos imobiliários aqui, ó, do segmento de papel. Pessoal, esse é o filtro que eu faço quando eu vou escolher o meu ativo, certo? Isso não é uma recomendação de investimento, não é para você fazer assim com todos, ou se você tem uma estratégia melhor para escolher os seus fundos, eu recomendo que siga ela. Mas essa é a forma que eu uso quando eu vou escolher o meu ativo.
E não é só isso aqui, não é só somente dividend yield, PVP, e não é só isso aqui. A gente vai chegar mais lá para frente, vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Então a gente quer aqui os três primeiros mais descontados. Vamos colocar aqui os fundos imobiliários mais descontados. Vamos ficar aqui com Ruma 11, IRDM 11 e CPTS 11. Então esses aqui são os fundos mais descontados. Então a gente vai ficar aqui com os três primeiros fundos imobiliários, os que estão mais descontados aqui segundo esse PVP, que é o Ruma 11, IRDM 11 e CPTS 11. Então a gente vai abrir aqui, eu ia abrir no Investidor 10, só que o Investidor 10 ele está fora de área, então a gente vai acabar aqui usando o Status Invest. Então a gente vai vir aqui, ó, Status Invest, temos aqui CPTS, Rura 11 e IRDM 11. Então o que a gente vai olhar aqui dentro desses três fundos imobiliários? Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar é o patrimônio líquido de cada fundo que está aqui. Então a gente vai olhar aqui o CTPS, ele tem um fundo ali desde 2016 e ele vem aumentando recorrentemente o seu patrimônio líquido, né? Até o ponto que a gente está hoje aqui em 2,7 bilhões de reais. Rura 11, a gente tem aqui um fundo mais novinho de 22, a gente vai estar com 1,6 bilhões. E o IRDM 11, a gente vai ter ele aqui com um patrimônio de 3 bilhões de reais. A segunda coisa que a gente vai olhar aqui dentro dos fundos é o valor patrimonial da cota. A gente tem aqui o valor patrimonial da cota de CPTS de 8,79. Esse era o valor que ele deveria estar valendo, só que aqui a gente vê que ele está valendo 7,47. É o valor atual dele. Então a gente vê claramente aqui que a gente tem um desconto. Tá, mas qual é essa porcentagem de desconto? A gente vai fazer ela aqui rapidinho para vocês e vocês depois na análise de vocês podem fazer nos outros fundos. A gente tem aqui o valor patrimonial da cota, 8,79 menos o valor que está sendo negociado agora, que é 7,47. 7,47. A gente vai ter 1,32 de desconto. E agora a gente vai dividir esse valor pelo valor patrimonial da cota, que é 8,79. 8,79. A gente vai ter aqui 0,15. A gente multiplica isso por 100 e a gente tem a porcentagem de desconto que a gente tem aqui desse fundo aqui, que é de 15%. Eu sugiro que você faça isso com os outros fundos também. Eu já fiz, já está tudo anotado, então ensinei para vocês aqui e espero que vocês façam com os outros. E façam isso com todos os fundos que vocês estão comparando, para vocês saberem qual que está sendo mais descontado naquele momento. Bom, agora a gente vai ver qual desses três fundos imobiliários está pagando mais, porque a gente vai investir R$ 1.000 e a gente quer saber qual desses fundos vai trazer maior retorno para a gente. Porque a gente viu que todos estão descontados, todos têm uma boa liquidez, todos estão com dividend yield legal, mas a gente quer saber de fato quanto que cada um deles vai render para a gente quando a gente fizer a compra, com os nossos R$ 1.000. Então, para isso, a gente vai abrir a calculadora novamente. Então, a gente vai pegar aqui R$ 1.000, e vamos dividir pela cotação atual dele, que é 7,47. Ele vai dar aqui 133, ou seja, essa é a quantidade de cotas que a gente consegue comprar com R$1. Se a gente pegar aqui 133 e multiplicar pela pelo valor do último rendimento, que foi 0,8 centavos, né, de cota. Então a gente vai multiplicar por 0,08 centavos, 0,08 centavos. A gente vai ter um rendimento mensal com esse fundo de 10,64, R$10,64. Isso com a quantidade de cotas que a gente vai comprar. Vamos investir R$1.000, vamos comprar 133 cotas e essas cotas vão dar R$10,64 para a gente. Então, para a gente saber o quanto seria esse valor anual, a gente só multiplica por 12 e a gente tem o valor que a gente vai receber desse fundo durante o decorrer do ano, que é R$127,68. Tá bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Rura 11, para saber quanto que ele vai trazer para a gente. Então, vamos abrir a calculadora novamente, R$1.000, vamos dividir pela cotação para saber quantas cotas a gente vai conseguir comprar. A gente vai conseguir comprar 115 cotas de Rura 11, 115 cotas. Então, 115 cotas vezes o valor do último rendimento, que foi de 10 centavos por cota, 10 centavos por cota, a gente vai receber R$11,05 com as cotas de Rura 11. Então, se a gente multiplicar por 12, a gente vai ter um valor aí de R$138. Então, Rura 11 a gente entende que ele tá pagando mais do que o CTPS. Beleza, isso não quer dizer nada. A gente vai fazer isso com o IRDM agora. Então, a gente tem R$1.000,
Vamos dividir por 69,49. 69,49. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas acham que elas comprarem mais cotas, elas vão receber mais. Sendo que às vezes você comprar uma cota de R$ 100, você vai receber bem mais do que você comprar 10 de 10, entendeu? Então a gente sempre faz essa continha aqui para saber de fato qual que vai estar pagando mais. Então a gente vai ter aqui, ó, a gente vai conseguir comprar 14 cotas de RDM11, 14 cotas ali. Então se a gente pegar 14 cotas e multiplicar pelo valor do último rendimento, que foi de 83 centavos, 0,83 centavos, a gente vai ter um rendimento de R$ 11,62 pelas 14 cotas. Se a gente multiplicar isso por 12, a gente vai ter um rendimento anual de R$ 139,44, ou seja, IRDM está em primeiro lugar, pagando mais, Rura está pagando mais em segundo lugar e CTPS está em último, pagando um pouquinho menos. Só que a gente não vai ficar somente nessas avaliações. Por quê? Porque a gente sabe que os fundos imobiliários eles não se resumem só a dividend yield e PVP. Tem muita gente no YouTube que ensina que a pessoa tem que olhar um PVP, um dividend yield alto é o que paga mais e é o top, e um PVP abaixo de 1 é o top. Mas só que não é só isso. Se a gente for olhar somente para isso, a gente vai quebrar a cara. Porque tem muito fundo imobiliário que ele está com um dividend yield lá em cima e o PVP lá embaixo, só que é um fundo que já está na beira da falência. Quer ver como é o caso aqui, ó? Vamos abrir aqui, ó. Status Invest. Vou mostrar para vocês aqui, ó. HGPO. HGPO 11. Vou mostrar para vocês por que a gente não pode olhar só para dividend yield e PVP. Se você olhar o dividend yield do HGPO, ele está de 105%, 105,42%. É um dividend yield absurdo. Só que se você for olhar o relatório desse fundo imobiliário, se você for olhar o relatório desse fundo imobiliário, você vai ver que seria um erro ter ele na sua carteira só pelo dividend yield estar lá em cima. Após a venda dos imóveis X e Platino, os únicos dois ativos do fundo, o resultado deixa de ter algum efeito significativo. Ou seja, o que aconteceu aqui? O fundo imobiliário ele vendeu os dois únicos ativos que ele tinha na carteira, ou seja, ele vai parar de dar renda para o cotista. Ele não vai gerar mais nenhum, não tem mais nada gerando renda para ele. Não tem inquilino pagando aluguel, não tem imóvel para alugar, não tem nada. Então, se a pessoa comprar um ativo olhando apenas para isso aqui, para dividend yield, a pessoa vai se quebrar. A pessoa vai perder dinheiro, vai ficar frustrada e vai falar que o mercado financeiro é um mundo de aposta. E não é isso. A pessoa simplesmente foi ignorante e não quis estudar, não quis se aprofundar numa coisa que está envolvendo o dinheiro dela. Então, para isso, a gente vai abrir o relatório gerencial dos nossos 3 fundos imobiliários. Então, a gente vai vir aqui, ó, vou mostrar para vocês aonde que você consegue esse relatório gerencial aqui no Status Invest. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, comunicados do IRDM11. Aqui você tem, ó, informes periódicos, informe mensal, relatório gerencial. Aqui, ó, relatório gerencial. Você vai pegar aqui, ó, o último foi de 14/5. Você vai abrir o relatório gerencial de cada um desses fundos imobiliários. Vai vir no Rura 11, vai lá embaixo, ou você pode vir aqui, ó, comunicado. Clique em comunicado que ele já vai te levar direto para lá. E vem sempre em relatório gerencial. Relatório gerencial. 15/4. Vamos abrir o relatório gerencial também do Rura 11. Bom, eu já tenho aqui o relatório dos 3 fundos imobiliários aberto aqui, porque eu fiz antes de eu fazer o vídeo, eu estudei o relatório todinho para vocês. Então a gente está com os 3 relatórios abertos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, porque não tem como a gente comentar de forma aprofundada, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Isso aqui é uma leitura muito aprofundada que você tem que fazer, afinal é o seu dinheiro que está sendo investido. Então a gente vai aqui para o primeiro, que é o Rura 11. A gente vai ler aqui as características do fundo, aqui, ó, sobre o fundo de investimento nas cadeias produtivas de agronegócio, ou seja, ele é um fundo imobiliário de papel, só que ele faz seus empréstimos ali para o ramo do agronegócio somente, entendeu? Então tá aqui, ó, insumos agrícolas, produtores rurais, agroindústrias, usinas e entre outros. Aqui é que ele vai dizer mais para frente, ó, o crédito privado do agronegócio, né? Ele faz dívidas para o agronegócio, ele empresta dinheiro para fundos que querem investir no agro. Em comentários do gestor, a gente ainda tem aqui, ó, carteira bastante diversificada e agora com 63 devedores, ou seja, ele tem 63, vamos dizer, entre aspas ali, inquilinos, tem 63 pessoas devendo dinheiro para ele, porque se você não sabe, o fundo de papel é exatamente isso. Ele empresta dinheiro para que outros fundos possam fazer seus investimentos.
Então aqui ele tem 63 pessoas, vamos usar entre aspas ali, pessoas para quem ele emprestou o dinheiro. Em março, o fundo gerou cerca de 17 milhões de receita competência, 10 centavos por cota, ou seja, é um lucro muito bom. Bom, aqui, entretanto, né, eles optaram por realizar uma distribuição de 8 centavos por cota, o que representou um dividend yield de 13,7% sobre a cota de mercado do fechamento de março. O que eles querem dizer com isso? Eles reteram dinheiro em caixa para se prevenirem para futuras complicações. Bom, aqui, ó, a colheita da safra de verão foi bastante positiva, ou seja, é um fundo que as colheitas, né, estão sendo bem positivas, e isso é bom porque os agricultores, tendo colheitas boas, eles conseguem pagar as suas dívidas, né? Então é isso que ele deixou claro aqui para a gente. A colheita da safra de verão foi bastante positiva, principalmente em relação à safra passada. E a nossa visão é que devemos ter um período de maior fôlego para os produtores rurais conseguirem honrar os seus compromissos e se organizar. Aqui mais à frente, assim, ó, ele vai dizer assim, ó, seguem as atualizações mais detalhadas sobre os casos que estão com alguma PDD. Então aqui ele vai falar sobre os inadimplentes. Os inadimplentes são aquelas pessoas que não estão pagando as suas dívidas. Então aqui é a provisão para devedores duvidosos. Então a gente vai ver aqui, não vamos entrar em detalhes, a gente vê que a gente tem 4 inquilinos que estão devendo, que não estão pagando, né, que estão inadimplentes. Temos um total, aqui ele vai falar sobre o total de inadimplência que eles têm, que é de 7% do PL, né, do preço-lucro do fundo. Aqui a gente vai ter a variação de preço das commodities, né, que é nada mais, nada menos do que o regresso ou o progresso do commodity que eles têm aqui, né, seja que é o suco de laranja teve uma queda de 18%, o boi gordo teve um aumento de 2,7%. Então a gente pode ver que tem nos últimos 30 dias aqui, a gente tem umas porcentagens bem interessantes, bem tranquilas para a gente. Aqui na parte de rendimentos e retorno, a gente vai ver só aqui, ó, resultado por cota, foi o que ele falou, né, que ele gerou 10 centavos por cota, mas vai distribuir somente 8 centavos. Então é um lucro acumulado, né, no seu caixa de 11,3 milhões. E é isso. Agora a gente vai rapidamente aqui para o IRDM 11. Pessoal, a gente vai passar bem rápido aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo, entendeu? Então estou citando aqui alguns pontos importantes de cada fundo para vocês terem uma noção do que vocês devem fazer. Bom, agora IRDM 11, a gente vai ter aqui, ó, comentário mensal. É importante destacar que o resultado total apurado, né, no período foi de aproximadamente 94 centavos por cota, dos quais cerca de 11 centavos foram retidos, né? Então eles estão fazendo a mesma coisa que o outro fundo fez, né? A equipe de gestão decidiu manter a política de retenção parcial do resultado distribuível, com o objetivo de mitigar potenciais impactos decorrentes de amortização extraordinárias ou eventuais inadimplências do fundo, ou seja, eles estão se preparando para algum possível problema. E é normal os fundos fazerem isso, tá? Como resultado, o fundo já acumula uma reserva técnica próxima de 65 centavos por cota. Se a gente pegar aqui a quantidade de cotas, ó, pegar aqui, ó, 0,65 centavos por cota e multiplicar pela quantidade de cotas que a gente acha aqui, ó, quantidade, número de cotas emitidas, 36 milhões. Vezes 36 milhões, a gente vai ter um resultado de aproximadamente 23 milhões e 400 mil em caixa, que é o que eu coloquei aqui. Então, o fundo ele tá retendo um dinheiro ali, tem que estar com 23 milhões para, se caso tiver algum problema, ele conseguir pagar resolver esse problema somente com dinheiro em caixa. A gente tem aqui, ó, compromissada reserva. Aqui é quando ele vende temporariamente um título com o compromisso de comprar depois. Ou seja, é tipo assim, ele precisa de um dinheiro rápido, ele fala, cara, compra essa coisa de mim e depois, daqui 6 meses, eu compro ela de você de novo com juros. Então essa é a negociação mais ou menos dessa compromissada reversa aqui. Aqui na demonstração de resultado, a gente vai ver só o valor bruto aqui das coisas. A gente tem aqui, ó, o rendimento dos CRIs, foi 32 milhões, rendimento dos FIIs foi de 4 milhões, instrumentos de liquidez, foi 360 mil. Operações compromissadas, aqui o que está entre parênteses aqui é o que é negativo, né? Que são as despesas ali no caso. Então a gente tem a despesa ali de 816 mil. Resultado em caixa, 34 milhões. Reserva de resultado, a gente tem 4 milhões, que é o que ele tem guardado para caso precise resolver alguma coisa. Então o que ele vai distribuir aqui é 30 milhões e pouco, 30 milhões 240 mil. Então a distribuição por cota vai ficar de 8 centavos, certo? Agora nós vamos para o CPTS. Bom, o CPTS aqui ele está com um yield muito bom, não sei se é o yield atual dele, pelo menos é o que estava no relatório.
Vamos dar uma olhada aqui agora, CPTS. Ele está com o yield, ainda tá bom, 12,37. Aqui a gente tem a parte de ativos adimplentes, que é porque todos os inquilinos, todos os devedores estão pagando tudo certinho. Então, a gente não tem nada com o que se preocupar ali. Bom, a cota mercado fechou o mês a 7,20, o que representa um desconto de aproximadamente 17,6% em relação à cota patrimonial, que está em 8,74. Bom, a carteira dos FIIs CPTS 11 é composta por 74 FIIs que representam 55% dos ativos, sendo que 89% da carteira é composta por fundos de tijolo e 10% fundos de papel. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O CPTS, ele investe em outros fundos imobiliários. Ele tem alguns que a gente chama de FOFs, que é quando um fundo investe em outros fundos, que é o rendimento dos fundos imobiliários de CTPS foi de 40 milhões. Carteira do CPTS, que é a carteira do fundo é bem diversificada, sendo composta por 17 CRIs, que representam 34% dos ativos, e 74 FIIs, que representam 55,6%. E a nossa carteira de FIIs é composta principalmente por fundos de tijolo, com composição em imóveis nas melhores regiões de cada segmento que possuem hoje. Então a gente vai olhar aqui, ó, a carteira de CRI, né, que é a carteira de dívidas, que é o que ele pega o dinheiro e empresta. Aqui a carteira de fundos imobiliários, a gente pode ver que ele tem 89,7% em fundos de tijolo, porque, como eu falei, ele investe em fundos imobiliários também. Esse ativo aqui, ele investe tanto em papéis como em fundos imobiliários. Então a gente pode ver aqui que a carteira do fundo ela é assim, quase 56% investida em fundos imobiliários e o restante é tudo em CRIs, né, que são os fundos de papel de fato. A gente vai ter aqui, ó, os fundos a carteira de CRIs. A gente vai ter que ele tem quase 90% ali investido em fundos de tijolo, né? Dentro dos fundos ele tem uma parte de tijolo e uma parte de papel. E aqui a gente tem a diversificação por segmento, né? Fiagro, renda urbana, Fiagro são voltadas para o agronegócio. Aí tem fundos de shopping, logísticas e etc. Então é isso. Feita a nossa análise aqui, claro que não foi só isso que eu fiz uma análise bem mais detalhada, mas eu passei aqui pelos pontos mais relevantes desses 3 fundos imobiliários que você pode fazer isso na sua casa também, e isso vai te ajudar a decidir qual fundo imobiliário você ter em carteira. Para você escolher outros fundos, porque existem segmentos, eu escolhi aqui segmentos de papel, né? Fundos imobiliários de papéis, mas tem de tijolo, tem de shoppings, mas tudo isso você consegue fazer dentro do Fundamentos. Na hora que você for escolher lá, você pode colocar o segmento que você quer, se você vai querer de shoppings, residencial, lajes corporativas, e aí você faz o mesmo filtro, as mesmas coisas, só que com outros segmentos. Claro que ali varia um pouco o dividend yield ou o PVP, de alguns segmentos, de papel, logística, às vezes eles podem variar um pouco. Você não pode comparar maçãs com melancias, você tem que comparar maçãs com maçãs. Então você vai comparar fundos de papel com fundos de papel, rendimento de fundo de papel com rendimento de fundo de papel. Entendeu? Então, quando você for fazer, se atente muito para isso. Bom, mas dentro dessas análises que a gente fez aqui, eu decidi ficar com CPTS e RURA 11. Por quê? O IRDM, ele é um fundo que a gente chama de high yield. Ele é um fundo um pouco mais arriscado. No mercado financeiro não existe almoço grátis. Então, se você tem um retorno maior, você também tem um risco maior. Então, o meu risco, eu não gosto de correr tanto risco assim com ativos que pagam muito, sendo que eu posso escolher um ativo descontado que vai me pagar ali um valor considerável também. Bom, por eu considerar o IRDM um fundo muito arriscado, eu não vou colocar ele na nossa carteira dessa vez, talvez mais para frente. Eu vou ficar aqui com CPTS e RURA 11. Bom, para quem não lembra, na semana passada eu estava viajando e eu não consegui comprar o fundo imobiliário, porque eu não levei computador, não levei nada, e aí eu falei, pô, não vou fazer um negócio cagado, vou fazer uma coisa de qualidade. Então eu peguei, deixei para comprar os R$ 1.000 da semana passada, junto com os R$ 1.000 dessa semana. Então a gente vai investir R$ 2.000, escolhemos aqui os 2 fundos, e a gente vai comprar eles agora, aqui na prática com vocês. Mas antes de comprar, eu quero dizer para vocês que você escolhe o ativo baseado na sua estratégia de investimentos, entendeu? Eu não quero correr um risco tão alto assim, eu acho que não compensa você correr um risco tão alto para receber um pouco mais, sendo que tem várias oportunidades de você receber um valor até aproximado com um risco menos elevado. Então eu decidi ficar aqui com CPTS e RURA 11. Então a gente vai agora abrir a nossa corretora. Então a gente já tem aqui, ó, CPTS e RURA 11. Vamos negociar.
Vamos comprar aqui, nem sei quanto que dá, quantas quantidades a gente consegue comprar. Deixa eu ver aqui, 120. Não, 1000 não, meu filho, 120. Vamos comprar mais 100 Então a gente vai conseguir comprar aqui 134, que é a quantidade de cotas que a gente vai conseguir comprar, a um preço de 7,43. A gente já vai comprar aqui com descontinho. Então a gente vai comprar aqui a 7,43, vamos comprar CPTS, vamos enviar. Ok, ordem registrada na bolsa para. Então a gente aqui já conseguiu comprar o nosso CPTS, é o que eu falei da liquidez. A liquidez ajuda muita gente. Eu lancei, já conseguimos fazer a compra do nosso ativo. E agora a gente vai comprar a Rura 11. Teve uma pequena valorização aqui, vamos comprar um pouquinho mais caro. Então a gente vai conseguir comprar 116 cotas de Rura 11. A gente vai comprar, vamos colocar a nossa assinatura eletrônica e prontinho, ordem enviada. A gente já está aqui com nossos ativos na bolsa, na nossa corretora, Rura 11 e CPTS 11. Bom, então tá feito. Essa semana eu investi R$ 2.000 em fundos imobiliários, compensando o que eu não consegui aportar na semana passada. Eu dividi o aporte em dois fundos, que foi CPTS, que é aquele fundo com gestão ativa, diversificado, histórico consistente, e Rura 11, um fiagro com dividendos bem gordo. Bom, eu tô seguindo firme aqui no meu projeto de aportar R$ 1.000 por semana. E mesmo quando não dá, eu me organizo aqui para não deixar essa oportunidade passar. E o foco é crescer essa carteira de renda passiva com consistência e muita estratégia. Bom, cada cota que a gente compra agora é um passo que a gente está mais perto da nossa liberdade. E aqui no canal você vai ver tudo isso, semana por semana. Então eu já te peço, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui qual fundo você teria comprado com esses R$ 2.000. Bom, me segue lá no Instagram para entender mais sobre o mercado financeiro e até semana que vem com mais um aporte e mais um conhecimento na conta.